Se o Rafinha estivesse jogando, ele teria condição de ser titular pra você? O Neymar? Não, minha mãe. Não. Isso aí! Devolveu rápido, né? Foi dentro Devolveu dele. rápido. Não foi? Bem pequeno aqui, Você achou ó. que eu fui bem? Você tá louco. Você achou que eu Deitou fui e bem? rolou, Latinha deitou e desse rolou. Não, da minha mãe, de 4 ainda. O Neymar ou o Rafinha, pô? O que eu perguntei pra você? Você não sabe o que eu perguntei? Eu sei Se o que você- Rafinha estivesse como titular, o Neymar poderia ser o titular ou não? Ou minha mãe, lá na posse, lá, cuidando do meu irmão. O cara tá 3 Não, meses, não. minha mãe tá de Não, babá a agora. pergunta... Que ele. Não é isso que todo mundo fala? Não é isso que o povo fala? Não é isso que todos os treinadores falam? Não é isso que todos nós falamos? Mas pra que eu preciso do Neymar? É pra ganhar da Escócia. É pra eu terminar em primeiro colocado, pra eu não ir pra Monterrey. Mas pra que o cara que tá 30 dias sem jogar desde o jogo contra o Curitiba, ué, mas se ele tá treinando, craque não precisa treinar. Craque não precisa, fenômeno não precisa. Então, ele tem que jogar. Ele tem que jogar de titular. Mas você pensa diferente. Eu não colocaria ele pra sair jogando, né? Mas vai ser uma opção aí do Ancelotti, aliás. Eita opçãozinha que foi aguardada, hein? Mas acho que vai ser opção, o Neymar pro segundo tempo. Deve entrar lá, se tiver um negócio apertado, né? Se estiver precisando, uns 15 minutinhos. Se tiver resolvido, talvez entre os 15 minutinhos. Mas eu acho que não começa, não, em função de toda essa recuperação que durou um mês, né? Eu acho que ele vai... Então, mas assim, aí eu vou colocar pra você, Souza. Pô, mas se eu tenho um cara que é fenômeno, que é o melhor jogador daí, que tem 79 gols, é que ele não tá cansado. Não, tá bem descansado. Então, ele tá descansado. Então, bota o cara pra jogar. O Neymar não é pra ficar na reserva do Rafinha, do Vinícius Júnior, do Ryan, do Luiz Fabiano, do Luiz Henrique e muito menos do Vinícius Júnior. Ele tem que jogar. Ah, mas e se ele machucar? Ué, mas aí o problema não é meu. O problema é do departamento médico, departamento técnico. Bota o cara pra jogar. Vocês não convocaram o cara? Vocês não fizeram um auê desgraçado, todo mundo. Bom, não jogou nenhum jogo. Aí no terceiro jogo, que eu preciso da vitória. O que nós precisávamos contra a Croácia na Copa passada? Que ele batesse um pênalti. E ele fez o gol. O último gol importante de seleção brasileira foi feito pelo Neymar. Então eu colocaria ele pra jogar. Bom, você não é o craque, você não é o fenômeno. Você não sarou da lesão? Então você é o titular. Por quê? O Neymar não pode ser reserva dessa seleção pra mim. Souza. Se ele... Boa tarde, craque. Se ele viesse numa sequência de jogos, né, como estava no Santos, antes da lesão do Curitiba, eu até tinha certeza que ele jogaria. Agora, com esse tempo todo parado, 30 dias, eu acho difícil, porque assim, o Brasil, a gente precisa também lidar com ponto negativo, né? Se o Brasil perde o jogo, o Brasil termina em terceiro. Mas, você foi jogador igual eu, igual o Veloso e o Godoy. Mas se você pensar que eu vou perder o jogo, se perder, não tem se perder, meu. Opa. O Brasil mesmo se perder, classifica, Souza. Classifica, mas classifica em terceiro. Não, mas tudo bem, Souza. Mas se perder o Neymar... Ué, mas eu preciso do Neymar pra ganhar a Copa. Eu não posso ter o Neymar... olha só, não perca seu raciocínio. Tá. Aí, eu não coloco ele, certo? Aí eu coloco ele na 16 avos e perde. E aí? Por que eu não coloco ele antes? Bota ele pra jogar. O risco é igual. O risco é igual, mas assim... Ou não? Eu acho que ele não vai correr esse risco. O treinador, você tá falando? Não vai correr esse risco. Sair jogando, não. Sair jogando não vai. Não vai. O Brasil precisa ganhar o jogo, vencer o jogo. E um cara com 30 dias, eu particularmente, já falei, craque, no dia que souberam da lesão dele, grau 2, eu não teria levado. Porque você levar um cara para disputar um jogo de Copa do Mundo com lesão grau 2, isso para mim já foi muito errado. Agora ele vai ter que colocar ele para jogar de todo jeito. Porque para mim, se ele não joga, e se ele vai jogar 15 minutos em uma Copa do Mundo, para mim já é a maior vergonha da história da seleção brasileira. Você levar um craque para jogar 15 minutos. Então vamos lá. Ué, o Uruguai não levou o De Arrascaeta? O próprio Bielsa. Deu, né? Deu pro Bielsa. Deu pro Mosleira, né? Mosleira. Você acha que o Uruguai, bicampeão Mosleira, Canóbios, estão de brincadeira. E o De Arrascaeta não vai jogar contra a Espanha. Ele já falou isso. O Neymar joga ou não joga? Pra você, o que você pensa, Luiz Fabiano, e depois o Godoy? Craque, eu não teria nem convocado o Neymar, né? Mas já considerando que ele foi convocado, eu acho que, pelo menos na lista de prioridades do Ancelotti para se manter a coerência, ele tem que ser o último da fila, mesmo com a lesão do Rafinha. Não tem coerência com quem é craque, meu. Mas para decidir... Desculpa, mas assim, o que eu tô querendo dizer, gente,
E vocês entenderam perfeitamente quem tá lá. Meu irmão, mas se ele é esse fenômeno todo, ele é. Pô, se ele foi pra Copa do Mundo, tá 30 dias sem jogar. Tá comendo, né? Em todos Pedalando os sentidos. bicicleta. Pedalando. Por que ele tá cansado? Se ele tá recuperado e da panturrilha e ele já... Bota pra jogar, irmão. Ó, você vai jogar 45 minutos, truta. Você vai jogar de falso... Você e o Vinícius Júnior. Matheus Cunha marcando lá. Matheus Cunha também vai jogar porque fez 2 gols contra o Haiti. Porque senão não era nem pra jogar, né? Mas tudo bem, bota o cara pra jogar, né? Então é o seguinte, eu boto ele 45 minutos, valeu, Neymar, joga legal, você tá pronto pra Copa. Agora, eu não vou botar o cara pra jogar contra a Escócia, irmão. Mas mesmo quando ele tá 100% fisicamente, ele tá jogando mal, craque. Então essa é a perspectiva que eu tenho. Mesmo que ele esteja bem... Ah, tá, agora eu entendi. Ele tá jogando tecnicamente mal nessa passagem pelo Santos como um todo. A gente pode tirar um jogo ou outro, contra o Flamengo ano passado, contra o Juventude, naquele jogo de churrasco. Não foi, não, lá foi amigos de Nenê, contra amigo, quanto que eu falei que ele ia fazer? Quantos gols? 3? Jandrei no gol? Enzoso, o que o Jandrei é? Jandrei Campo não tem placar em branco. E ele joga do que, o Jandrei? Camisa 10. Ele é camisa 10, não é Camisa goleiro, 10 pô. do gol, é. Não, e o São Paulo, os caras são tão burros, né? Os caras fizeram o negócio pra ele não jogar. Vocês viram isso aí, Contra o São Paulo ainda. O São Paulo falou, não, ele não pode jogar. não pode jogar. Não, o São Paulo não vai deixar ele jogar. Não, o São Paulo foi contra o São Paulo. Pô, caiu o tal de Rui Costa, né? Pô, demorou, hein? Tinha que botar uma cláusula. É obrigado a jogar contra o São Paulo. Isso. Mesmo que for reserva. Mesmo que for reserva. Tem que jogar Tem contra que o São jogar. Aí, no jogo do São Paulo. Não, joga. E aí, Luiz Fabiano, vambora. Então, craque, a premissa para defender o Neymar é que ele pode resolver o jogo É o em quê? 15 minutos. A premissa, o argumento para defender o Neymar é que ele pode resolver o jogo em 15 minutos. Para mim, esse cara é o Endrick. Para mim, o Endrick hoje está à frente nesse critério. Pra você, Godoy, em relação ao Neymar, da sua visão, daquilo que ele tá treinando 30 dias, aí você tirou o Rafinha, que por sinal, ô Rafinha, te falar uma coisa pra você na seleção, você não joga nada. Você é jogadorzinho. Mesmo que ele esteja, no caso do Rafinha, passando por todos esses problemas que revelou. Então, a verdade não foi o Vampeta que relou. Não, deixa só, porque eu conversei com o Vampeta hoje. A verdade foi o rapaz do... E o Vampeta reproduziu o que o cara... Eu esqueci o nome do rapaz, se você puder, lembra. E o Vampeta reproduziu o que ele falou, né? Mas como eu ouvi do Vampeta, então a minha fonte de informação foi o Vampeta, né? Agora, em relação ao Neymar, é o seguinte... Não, tá tudo certo. Não, a minha fonte de informação foi o que eu ouvi o Vampeta falando, né? Quem iniciou essa conversa, eu não sei. Mas em relação ao Neymar, craque, o Neymar precisa de ritmo de jogo. Se colocar ele 15 minutos para jogar, vai ser suficiente para ele ter ritmo de jogo? Bom, vai depender do quê? Do andamento do jogo? Então o Neymar, se precisa colocá-lo, o ideal é colocar no início do jogo. Por quê? Se ele entrar com 15 ou 30 minutos e sentir contusão, vai precisar gastar uma substituição. Se é para gastar uma substituição, ou ficar guardando para gastar uma substituição com o Neymar, que gaste no começo do jogo. E o Godoy, pergunta assim, esse treino aí não é treino para quem tá machucado e voltou, isso é treino Miguel. Treino pra quem tá machucado é pique de 10, pique de 20, pique de 30, pique de 40, pique de 50. É o treinamento, deixa lá aquilo lá, não sei se dá, tira o negócio do Santos aí, deixa só na seleção. Esse treino é mentira. Esse treino é migué, pra quem tem problema de panturrilha. Esse treino que você está falando, ele fez no domingo. Então, se fez no domingo... Ele fez no domingo. Se fez no domingo, irmão, tem que jogar. Eu não sei se a gente tem esse treino aí. Eu não sei. Vamos lá, Godoy, e aí? Não, aí tem outra coisa. A preocupação que ele pode proporcionar ao adversário. Então, ele tem que iniciar jogando. Se tem uma vaga agora, que é essa vaga do Rafinha, tem que iniciar. Se o Rafinha estivesse jogando, ele teria condição de ser titular pra você? O Neymar? Não, minha mãe. Não. Isso aí! Devolveu rápido, né? Foi dentro dele. Rápido. Não foi? Você Você achou que eu fui bem? Você tá louco. Você achou que eu Deitou fui e bem? rolou, deitou e rolou. Não, da minha mãe, de 4 ainda. Neymar ou Rafinha, pô? O que eu perguntei pra você? Você não sabe o que eu perguntei? Eu sei Se o que você- Rafinha estivesse como titular, o Neymar poderia ser o titular ou não? Ou minha mãe, lá na posse, lá, cuidando do meu irmão. O cara tá 3 meses, minha mãe tá de babá A agora. pergunta foi, se o Rafinha tivesse condição
É igual. Não é igual. O Rafinha em condição e o Neymar em condição. Quem ser titular? O Neymar. Não, o Neymar em condição de ser titular em qualquer time do mundo. O Neymar Aí em não tem condição como. de jogo. Eu tô falando do jeito que ele tá. O Neymar Não sei se você tá entendendo bem o que eu tô te Ney- perguntando. Eu sei que você tem 70 anos, tem uma bala no pescoço. Eu só... Se tivesse... Se o Neymar bala- pudesse jogar hoje... A bala é no escuta, pescoço, segura. não é no cérebro. Se o Neymar tivesse hoje pra jogar 90 minutos, você jogaria com o Neymar ou com o Rafinha, ou Rafinha e Neymar, Vinícius Júnior? O Neymar em condições de jogar 30 minutos, inicia com o Neymar. Eu também penso assim. O Neymar em condição de jogar 90, inicia com o Neymar. Também penso Porque assim. se eu vou gastar, e é possível ter que gastar uma substituição com o Neymar, eu gasto no início. Qual é Pô, mas ele já gasta substituição com 6, 7? Olha o grau de preocupação que o Neymar em campo vai proporcionar ao adversário. O que você pensa disso, Veloso? Bom, Rafinha não joga. Todo mundo tá não joga. colocando que pode ser o Luiz Henrique e o Ryan. Aliás- Pra mim tinha que ser o Luiz Henrique. eu tava pensando aqui, o Neymar só foi pra Copa porque machucou o Rodrigo e o Estevão. Agora ele tá lá, ele termina a recuperação. Se a gente tem Rodrigo e Estevão, hein? Meu Deus do céu. É outra história. Aí a seleção era outra, hein? E agora machuca o Rafinha, quer dizer, as portas estão se abrindo pro Neymar, né? Desde a convocação até o momento da recuperação. Agora foi a vez do Rafinha sentir e aí abre essa possibilidade de ter o Neymar. Eu acho que é uma avaliação interna lá. Se o Neymar tiver condição mesmo, se ele fez, Peraí, uma mas se ele preparação... eu vi ele treinando domingo. Tava lá na Praia. Primeiro eu quero mandar um beijo pra todo mundo da Praia Grande e pro rapaz que fez a corrida, a maratona lá. Uma das coisas mais organizadas que eu vi na minha vida, a maratona que foi feita lá na Praia Grande lá. Um beijo carinhoso para todas as pessoas que me viram lá, porque eu estava com a minha esposa e com a Nicole, que elas correram 21 quilômetros, 1h58 a Sandra fez. Caramba. 21 quilômetros, 1h58, menos de 6. Uma coisa impressionante. Parabéns à Praia Grande, parabéns aí quem é organizador, acho que é o Tony, não sei se é o nome. Parabéns. Eu nunca vi uma organização tão perfeita como aquela. Voltando, dá pra entender. Olha só, se eu tenho o Rafinha machucado, o Estevão machucado, Rodrigo. né, Rodrigo machucado, Casimiro que anda em campo, o Paquetá que não sabe que função que joga, tá tudo bem o Paquetá, a dancinha do Paquetá. Aí, pô, eu tenho o Neymar. Se o Neymar treinou domingo, se ele deu o pique, pô, se ele tá batendo na bola, se ele pode bater pênalti, se ele pode bater falta, e ele pode jogar de falso 9, é o Neymar que é pra jogar. Não é pra jogar o Luiz Henrique, não é pra jogar ninguém pra mim. É o Neymar. Agora pro 6, não. Para mim, eu acho complicado. A gente já tem um falso lateral, né? Que foi convocado e disse que é um apoio. Ele falou com o treinador que ele não tem mais a idade de ir na linha de fundo e voltar, ele já é um apoio. Já temos um falso 9. Já temos um falso 9. Já temos um falso lateral esquerdo. Pra quem tem? Se a gente tá cheio de falso, um falso a mais não tem problema nenhum, entendeu? Agora, precisa combinar com outra seleção. A gente precisa entender isso, entendeu? A gente precisa entender que do outro lado tem um time que tem uma intensidade alta, que me parece que quando a gente Mas olha... desculpa, se a gente for... Desculpa. Se a gente, nós, que entendemos de futebol pra caramba, a gente erra pra cacete. Mas se o time, a seleção da Escócia tem intensidade, eles... Ô, meu irmão, o Neymar, do jeito que ele tá treinando aí, ele joga mais que todo mundo, Souza. Ele joga mais que o Luiz Henrique, ele joga mais que o Ryan, ele joga mais que o Vinícius Júnior, ele joga mais que esse Matheus Cunha, desse jeito aí. Se ele tá sem a dor na panturrilha, ele tem que ser o titular, capitão do time, acabou. É por isso que levaram ele. Não tem. Você entendeu a parada? Entendi. É por isso, meu. Vou te contar que você tá me convencendo. Não, sabe assim, ó, o que eu quero dizer é como um jogador. Não, ainda mais com a lesão do Rafinha agora. O que eu quero dizer é como um jogador. Como um jogador, e que daquilo que eu vi, pô, ele não tá aí, ele não tá batendo bola, ele não é o craque, ele não é Rafinha fenômeno. não machucou? O Rafinha não machucou. É ele, cara. Aí eu boto ele na reserva. Olha, se o Neymar entrar 10... Não, irmão. Se fizer isso e toma uma porrada, se fizer isso e jogar mal... Mas eu não penso assim, porque eu não... Pode ser o último jogo do Brasil na Copa e o Neymar não vai jogar. Não, o último não pode ser, não. 4 pontos. Não pode, porque ele já tá classificado com 4 pontos. Mas o 16... Pô, peraí. Qual a diferença dele jogar na quarta? Não é quarta? E depois 16 avos, quanto que é? Uma semana depois? Segunda-feira. A quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Qual vai ser a diferença do Neymar em 5 dias? Pra jogar de titular, 16 avos. Qual a diferença física? Qual a diferença de dor? Nenhuma!
Não vai jogar. Qual a diferença de jogo? Nenhuma. Bota o cara pra jogar de titular, falso 9. Ele e Vinícius Júnior. É o que eu penso. Ele não vai jogar nem agora de falso 9, nem o próximo jogo 16 avos. Não vai, Souza? Não vai jogar. De titular não vai jogar. Ele não tem condições ainda física. Mas então por que convocou ele, então? Aí que é o Boa ponto. pergunta. É isso. Essa é uma Não. pergunta do milhão. Não, eu tô dizendo não, Cascão. Menos, Cascão, para não ter problema, Cascão. Isso aí não é legal. Não, porque o Cascão fala umas coisas, aí eu falo, aí Olha tira lá. do ar aí. Aí quem, ó... Aí sou eu. Se eu falo isso aí, repercute pro mundo, Cascão. Repercute. Aí quem toma na tarraqueta sou eu. E você também, que nós somos irmãos. Se você pode mandar embora, você vai junto. Agora, se eu... É auxiliar. Se você for mandar de embora, eu fico. Boa sorte. Porque eu não quero. Boa sorte pra você. Não é verdade? Se você for mandar de embora, boa sorte. Deus abençoe você, Nossa Senhora Aparecida. Não é verdade? Não é verdade? Aí Deus abençoe você. Tá tudo certo. Voltando. É auxiliar. É auxiliar. Voltando. É porque auxiliar, vice-presidente não manda nada. Não é verdade? Vice não manda nada. Então vamos lá. Eu tenho o cara. Aí eu tenho. Sai o Rafinha. Aí tem Luiz Henrique que disputou Copa. Tem Ryan que disputou Copa. Aí eu tenho Matheus Cunha. Valeu, Matheus Cunha. Fez 2 gols. O mundo parece... Haiti. Haiti, nossa, você sabe? O primeiro gol era pra ser anulado. Pra mim. Porque ele chuta a perna do zagueiro, ele faz a falta e o cara chuta, pega nele e faz o gol. Pra mim foi gol irregular no primeiro gol. Mas não vamos aqui querer ser anti, não é nada disso. Meu irmão, se eu tenho o Neymar, pô, o cara tá com as filhas lá, tá com a mulher lá, tá com o pai lá, com a avó lá, com a mãe lá. A Trump toda. Pô, tá com a turma toda lá, com os parceiros. Aí um jogo desse contra a Escócia, seleção da Escócia aí, bom lá é o uísque, não é verdade? Não, olha, o Neymar tem que jogar. Não, desculpa, Souza, ele tem que jogar. Mas, pro raciocínio. Pra mim também ele teria que jogar. Se estivesse bem, teria que jogar. Se fosse o Neymar de 4 anos atrás, ele machucaria, colocaria na Copa do Mundo assim, sem pensar 2 vezes. O problema é que eu tô com o Fabiani. Qual foi o jogo aqui no Brasil que ele fez a diferença? Aí existia um pedido de quase metade do Brasil para ele ir, mas a partir do momento que estava lesionado, eu teria cortado. Eu sei da qualidade dele, de tudo que ele fez, mas assim, a gente precisa lembrar que ele não tem mais essa idade e não está conseguindo fazer no Santos. Craque, sabe quanto é que foi Vasco? 6-0. Ele chorou e o Fernando Diniz abraçou ele. Se fosse no Santos, eu tava Não, pensando... tudo bem, Veloso. Se fosse no Santos, ele ia jogar como titular. Mas se ele, jogava, mas claro. se, tudo bem, mas se ele Agora- tá convocado, se ele tá lá, se fosse o Santos e Corinthians, Ele seria do titular. jeito que ele tá, o que ia acontecer? Seria titular. Ué, titular é capitão do time. Então por que ele não pode ser titular e capitão da seleção pra jogar contra a grande Essa é uma boa Escócia? pergunta. Essa é uma boa pergunta. É lógico, Veloso. excelente. Se fosse do Bota Santos, o cara ele na jogaria. arena. Se fosse do Santos, ele jogaria. Se eu sou treinador, eu boto ele na arena. Por quê? Vocês acham que eu tô falando isso? Porque ele já tem 4 pontos, eu tô classificado. Eu tô classificado. Não vai dar problema. E não vai me dar problema. Pode me dar problema se eu perder. Ou se... Mas peraí. Bota ele meio tempo, irmão. Bota ele pra jogar na arena. Eu penso assim, Luiz Fabiani. Craque, eu vou por outro caminho. Eu acho Não, que bom, cara. Sensacional. O Neymar, fisicamente no Santos, ele já estava bem em dado momento. O Neymar já chegou a ficar 100% das suas condições no Santos, mas não estava jogando bem. Então acho que mesmo que ele esteja bem do ponto de vista físico, ele não vai sobressair num jogo de Copa. Aí eu te pergunto, se o cara é um fenômeno do jeito que ele é, se fosse o Santos... Então eu vou fazer uma pergunta para vocês 4 para responder rapidinho. Vamos lá. Se fosse o Dorival Júnior, botava ele para jogar ou não? Botaria. Fernando Diniz. Botaria? Qualquer treinador brasileiro colocaria. Com a muleta ele jogaria. Então por que o Fernando Neymar... Diniz que foi buscar ele de helicóptero, queria Isso, trazer ele mas pra por jogar. que o Neymar não pode jogar se falou a que não panturrilha podia? dele tá legal? Se ele tá treinando, porque do jeito que ele tá treinando, a gente viu que a panturrilha tá boa. Pô, mas o italiano também coloca, pô. Como titular, Ele teve que engolir a convocação, isso é pô. outra coisa. Ele teve que engolir o que ele falou, Engoliu pô. o quê que ele teve que Ele não engolir? falou que só convocaria quem tivesse 100% plenamente... Ah, e aí? plenas condições O que aconteceu? dele. Pô, ele levou o cara com grau 2 de contusão, velho. Tem mais grau do que míope. Pô, tá com brincadeira. Pode terminar. Era isso só? Você entrou pra falar? O italiano também vai escalar. Teve que engolir, pô. Vai escalar também pra jogar. E olha, na opinião aqui do canal, a crítica do Neto faz sentido até certo ponto.
Neymar continua sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro e em um jogo importante contra a Escócia, muita gente esperava ver o camisa 10 entre os titulares. Por outro lado, Ancelotti está acompanhando de perto a condição física dos atletas e sabe que uma Copa do Mundo não se ganha apenas em um jogo. O treinador italiano pode estar pensando lá na frente, preservando Neymar para os momentos mais decisivos da competição. Agora, uma coisa é certa, quando Neymar fica no banco, o debate está garantido. Parte da torcida entende a decisão, enquanto outra parte acredita que o Brasil perde criatividade e poder ofensivo sem o seu principal craque em campo. E você, torcedor? Ancelotti acertou ao deixar Neymar fora da equipe titular ou o camisa 10 tem que começar jogando contra a Escócia? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque eu quero saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notícia da seleção brasileira. Valeu e até o próximo vídeo!